Vinda a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos, Pai, na outra vida, eterna paz. E aquela paz eterna só Ele pode dar, tá? Não procurem em outro lugar, não depositem o coração de vocês em outro lugar, porque só Ele pode dar isto. Irmãos, esse é um momento que nós separamos para fazer um relatório de atividades do pastor. E vocês estão se perguntando, fazer um relatório na hora da mensagem, mas na verdade o trabalho da igreja, ele gira em torno da palavra. E à medida que nós formos fazendo o relatório de atividades, eu quero trazer para vocês também alguns textos bíblicos para mostrar que não há, a igreja, ela só permanece viva quando ela está ligada à palavra de Deus. E nós, para começar, a gente então pensa, pastor, infelizmente pastor sempre teve uma má fama, até no tempo de Jesus. Os pastores, eles eram desprezados pela sociedade, pelo seu trabalho. Hoje o sentido de ser pastor de ovelhas, o sentido de ser pastor de um rebanho de pessoas, de um grupo de pessoas, isso também já há muito tempo está se perdendo o seu valor. Já não se vê mais o ofício, o ministério pastoral como uma instituição divina, e por isso se tenta colocar um monte de regras no ofício pastoral. Quer-se colocar algumas leis humanas como tem que funcionar. Mas para que a gente possa entender um pouquinho e perceber que na verdade o chamado pastoral, é claro que a congregação faz um chamado pastoral, se reúne em assembleia. Mas se a assembleia for de fato divina, no sentido puro da palavra, quando se deixa de fato dizer, Deus vai mostrar quem é o pastor que irá nos conduzir para os próximos tempos, seja lá qual tempo for, então nós temos de fato um chamado de Deus. E antes de ser pastor da Congregação Concórdia, da congregação do bairro Liberdade, eu fui chamado para Deus para o ministério. E quando você se coloca nesse chamado, quando você ouve esse chamado, você não determina para Deus onde você vai trabalhar. Nasci no Paraná, mas fui estudar em São Paulo, fui ser pastor na Argentina, em Goiás, no Mato Grosso, e agora aqui, quer dizer, eu nem sei se Deus vai permitir que eu morra aqui, ou se eu vá para outro lugar. Isso a gente não sabe. A gente apenas se coloca a serviço do Senhor. E tem um texto que eu quero destacar para vocês, texto de Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Temos aqui a missão. E podemos pegar muitos outros textos que falam da missão pastoral. A gente, como pastor, assim como vocês são cristãos e vocês podem escolher ser fiel a Deus, custe o que custar, o pastor está na mesma situação. Então nós não podemos olhar
para os nossos prazeres, aquilo que a gente deseja, mas a gente olha para aquilo que Deus quer. E nós estamos a serviço de Deus, eu não estou a serviço de ninguém aqui neste mundo. Eu não posso estar a serviço de fulano, de ciclano ou de beltrano. Muito pelo contrário, nós estamos a serviço do nosso Deus. E aí isso nos leva para dentro da Escritura e dizer assim, seja fiel. Porque se você não for fiel, eu prestarei conta de tudo para Deus. Vocês podem ter certeza, e eu tenho plena consciência disso. Que cada ato que eu faço na minha vida, no meu ministério, em nome do Senhor, eu vou prestar conta dele. Também para o meu Deus, assim que eu deixar esse mundo. E eu digo para vocês, quero chegar lá. Tenho minhas falhas, minhas fraquezas, mas eu também necessito, como pastor, do meu pastor Jesus. Se eu abandonar o meu pastor Jesus, não faz sentido o meu ministério. Eu preciso me colocar debaixo dele, assim como vocês também. Então, diante disso, vocês veem que Deus falou assim, vai, prega, consola o coração, vai e leva a minha mensagem. E ele disse aqui para alguns, e Jesus lá em Mateus, ele vai dizer outras coisas sobre o ministério pastoral. E olha que ele diz assim, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança. Seja lá como for, nós temos que dizer, o dia da vingança do Senhor chega, e vai chegar, podem aguardar. Então, diante disso, nós temos membros. Eu não sou pastor se eu não tenho um rebanho, se eu não tenho pessoas para cuidar. E Deus, através de uma assembleia, me concedeu vocês. Até quando? Não sei. Vamos deixar Deus cuidar disso. Então nós temos aqui, de forma direta, na minha responsabilidade hoje, final de 2023, nós tínhamos aí 512 membros, pessoas que participam da Santa Ceia, e 145 pessoas que não participam da ceia, quer dizer, são crianças, né? Estão em um período de instrução e tudo mais. 657 pessoas, de forma direta. Isso sem contar o bairro, depois vocês vão ver o bairro. Aí é fácil muitas vezes, aqui eu não estou me defendendo, mas eu digo assim, é fácil jogar pedra, quando o pastor às vezes não sabe que tem alguém doente, e aí está internado, fez uma cirurgia, e os membros falam, eu estava doente e o pastor nem sabia, ou ele não foi me visitar. Eu tenho tudo isso de pessoas para cuidar, e aqui eu vou pegar um pouquinho no pé de alguns, tá? E tem alguns que não estão dando conta de cuidar da sua casa, com 2, 3 pessoas. Então pense, a responsabilidade, e eu sei da minha responsabilidade que é grande, tá? Então nós tivemos aí uma movimentação de membros, quer dizer, toda a congregação, ela tem pessoas que chegam, pessoas que saem, pessoas que falecem, né? E o que é considerado aqui? Então nós temos acréscimos e decréscimos na congregação. Nós começamos então o ano com 657, nós tivemos nesse período, aqui um período que eu quero dizer para vocês, é 1º de novembro de 2023 até 31 de outubro, agora, de 2024. Nesse período tivemos 14 batismos, uma pessoa que entrou por confirmação, 46 transferências, pessoas que chegaram, e 19 pessoas que fizeram a sua profissão de fé. Um total de 80 pessoas que entraram,
chegaram nesta congregação, tá? Eu não vou ler o nome, tá? Mas aqui eu faço questão de colocar o nome das pessoas, porque se alguém questionar, se alguém quiser ver, tirar dúvidas sobre uma pessoa, fique à vontade, pode chegar depois para mim, me perguntar. Por exemplo, a Lara, que foi batizada hoje, ela vai entrar no relatório do final do ano que vem. Então, só para vocês terem uma ideia, um relatório por ano, né? Então, aqui, nós temos os 14 batismos, nós temos a confirmação e nós temos as pessoas que trouxeram a transferência. Aqui está em outra cor, só para mostrar para vocês, aqui está em outra cor o nome, porque ainda faz parte do ano de 2023, tá? Pessoas que chegaram na congregação em 2023. Aqui estão o nome de todas as 46 pessoas que trouxeram a transferência nesse período. Profissões de fé. Então, as pessoas que fizeram a sua profissão de fé, 19 pessoas aqui estão, cada uma constando, e consta o dia que foram recebidos também na congregação, certo? Nós tivemos também pessoas que nós falamos que são os desligamentos da congregação. E esse é o número de pessoas que nós temos aí. 3 pessoas faleceram, nós temos 51 transferências, 18 abandonos, tá? Então, nós tivemos 76 pessoas que se desligaram da congregação. E aí a gente vai por partes. Como eu falei para vocês, eu não costumo falar o nome de alguém, mas antes de falar os nomes, eu quero abrir o texto de João, capítulo 11, versículo 23 a 26. João capítulo 11, versículo 23 a 26. E ali diz assim: declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Uma conversa que ele estava tendo com Maria e Marta. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí vem a pergunta: crês isto? Quando nós falamos de morte, que na verdade são os 3 irmãos que faleceram neste ano. E aí esses nomes eu faço questão, sim, de ler, para que a gente lembre deles, pessoas, irmãos que passaram por aqui, pessoas, irmãos que trabalharam conosco, oraram conosco. O Arthur Henrique Batic da Silva é um jovem que eu ainda fiz a confirmação dele. E vocês sabem que ele veio a óbito depois de levar os tiros aí devido a um assalto que aconteceu. Nós temos também o seu Alfredo Jacobsen, tio da Celneia, e que também nos deixou. Ele é aquele senhor que um dia eu dei um recado aqui, que ele estava internado e ele estava preocupado, que ele pediu para eu dizer para vocês: olha, diz lá para a congregação que eu não estou indo porque eu estou enfermo. Então ele ainda tinha a preocupação de explicar para vocês que ele estava enfermo. E o seu Walter Albrecht, aí o senhor que há poucos dias nós sepultamos, marido da dona Ivone, nossa regente do coral, que tantos anos aí, tão dedicado, tem partido também. Então, são pessoas que certamente nós vamos lembrar e levar no nosso coração sempre, com saudade, mas como disse Jesus: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isso? Você crê que um dia
vai estar com todos que já partiram desta vida no Senhor Jesus? Que cada um analise, porque se a sua fé parou no túmulo, reveja a sua fé. Nossa fé não para no túmulo. Ela enxerga Jesus, ela enxerga o céu. E aí nós temos então as pessoas que pediram transferências. E aqui temos todos eles, né? E aí os motivos pelos quais pessoas pediram, muitos foram embora, outros que a gente acaba descobrindo que anos já saíram de Cacoal, estão participando em outro lugar, ou se não encaminhamos para um pastor em outro local. Então os motivos que fazem as pessoas pedirem a transferência é inúmeros, né? Outros pedem a transferência aqui dentro da própria cidade, e cada um tem a liberdade de ir aonde quiser, irmãos. Nós não vamos botar um cadeado ali na porta e dizer, daqui você não sai. Nós queremos que cada um tenha a liberdade de estar onde ele quer estar, tá? Então é uma opção para as pessoas pedirem a transferência ou não. E aqui só vou chamar o nome da minha filha, ó, Milena Lara Forster, viu? Para vocês verem que eu não excluo o nome só porque é minha filha, não. Está aqui o nome dela. Ela pediu transferência, foi para Maringá, a fim de estudar também, mas acho que não vai ficar lá não, vamos ver. Então, 51 pessoas, irmãos, que pediram a transferência para outras congregações. Isso não dá para dizer que a igreja está morrendo, tá, gente? Transferência apenas muda de congregação. Aí nós temos, então, o texto de Hebreus. Texto de Hebreus, capítulo 10, para a gente pensar. 23 a 25. Ali diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então nós temos um pedido aqui muito especial. Irmãos, guardem firme a confissão. Não saiam da palavra. Não abandonem, porque o mundo está mudando, e o mundo está mudando depressa. 2 anos e pouco para cá está virado um chapéu velho. E vai piorar. Vai piorar. Mas não é por isso que nós vamos abandonar. Não é por isso que eu vou abandonar o que eu creio. Deus que libertou os profetas no Antigo Testamento. A gente fala tanto de Daniel, dos 3 amigos jogados na fornalha, mas a gente sabe também que muitos cristãos foram comidos pelos leões. Muitos foram queimados. Alguns Deus livra, outros não. Mas então permaneçam firmes, como ele disse, porque fiel é quem faz a promessa. Deus é fiel. Ele nunca vai te enganar. Permaneçam fiel. E aí nós temos aí aqueles que nos entristece o abandono. A gente não gosta de dizer assim, abandono, mas faz parte da vida da igreja, né? Alguns que... E esse abandono não necessariamente talvez tenham saído da fé, mas abandonaram a nossa congregação. Talvez a IELB, foram ou para outra denominação, ou foram para qualquer lugar, ou não foram para lugar nenhum, porque deixaram de crer, tá? Então, e aqui não é assim,
Como eu sempre digo para vocês, não é a pessoa ficou 2 cultos sem vir, o pastor considerou abandono. Não, para a gente considerar abandono, tem que ter uma referência, tem que ter um familiar, um amigo, alguém que está dizendo, a pessoa foi embora para tal lugar e não volta mais e assim por diante, tá? Então nós tivemos aí 18 pessoas que abandonaram. Então nós tivemos aí, desde aquele período até agora, nós temos hoje 516 membros que participam da ceia, não comungantes, crianças 140, um total de 665, um acréscimo de 8 pessoas no total. Tá? Então isso aí é só para vocês terem uma noção. E aí uns detalhes a mais, né? Esses 665 membros, 516 comungantes, 140 não, 454 votantes, ofertantes 650. Esse número de ofertantes é porque a congregação Concórdia, a paróquia aqui, tem cada membro batizado, ela passa a ser ofertante. E aí a gente quer que os pais ensinem os filhos a ofertar. A Lara, por exemplo, desculpa citar ela, mas no relatório do ano que vem ela já sai como ofertante. Por quê? Porque toda criança, toda pessoa batizada, ela automaticamente ela passa a ser membro, ofertante. E isso é importante explicar, tá, gente? Meus filhos, por exemplo, eles sempre foram por onde eu passei, eu sempre fiz questão de dizer assim, vocês vão ter uma forma de ofertar para vocês aprenderem. Então, mesmo que a congregação dissesse assim, é um envelope por família, eu dizia, não, eu quero 5, porque eu quero ensinar os meus filhos. E é importante ensinar desde pequeno esse caminho, tá? E nós temos um total de 289 famílias diretamente ligadas na minha responsabilidade, fora as do bairro. E por isso eu digo para vocês, fora essas 289 famílias, pessoal, qualquer um que me procure para conversar, buscar uma orientação, a gente vai atender da mesma forma. Não é assim, não, você não é membro, então você não vou falar contigo. Não é assim que funciona, tá? Isso aqui é só diretamente ligado na minha responsabilidade. E aí, só de curiosidade, né, eu gosto de deixar esse quadro, os últimos 5 anos, só para ter uma noção, aqui vocês podem olhar rapidamente. Dentro de cada idade, nós temos um número de membros ali, ó, colocados. Hoje, o maior número está dos 16 aos 30, 143 pessoas, 31 a 50 anos, 188, dos 51 a 80, 149, tá? Então, esse número ali no meio da tabela, é interessante a gente ficar de olho nele, tá? Tá bom? Aí nós temos aqui, lá nos membros, só vou dar para vocês aqui o que para vocês seria importante, né? Nós temos aqui, lá, 33 pessoas que participam da ceia, 8 que não, então um total de 41 membros lá no bairro Liberdade. Os detalhes aí para eles é o que importa, para vocês já não vai fazer muita diferença, por isso que eu vou passar adiante. Essas atividades não, as atividades constam tanto aqui da congregação como também do bairro Liberdade. E aí, o texto de Ezequiel. O texto de Ezequiel é importante a gente dar uma olhada nele. Ezequiel 33, versículos 7 a 9. Ali diz assim, ó: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte.
Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisares do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Isso compete ao pastor, mas também a você como cristão. Quando você souber que alguém está vivendo em pecado, é sim sua obrigação ir lá e falar com a pessoa, tá? É obrigação como cristão, não como pastor, mas como cristão. E aí é interessante esse texto, porque dentro das atividades, a gente sempre procura colocar assim, procuramos trabalhar em todas as áreas. Nem sempre é possível, mas a gente procura fazer o máximo possível para, de fato, dizer para os irmãos, olha, permaneçam firmes, permaneçam fiel, voltem-se para Deus. E aí nós temos as atividades que são os seguintes: aconselhamentos. Telefone eu coloco, alguns aconselhamentos por telefone, muitas vezes a gente nem lembra de colocar todos, tá? Aconselhamento e orientação, pessoas que me procuram para ajudar em suas dificuldades. E cursos e oficinas 2, tá? Nós temos aqui outras áreas de ação. E aqui eu não vou falar um número de cada uma delas, mas para vocês terem aqui um pouco a ideia, por exemplo, batismos, aí esse batismo é fora do culto, tá? Que aconteceu fora desse ambiente de culto. Bodas e casamento, concílio de pastores, convite para devoções, convite para mensagem, culto de desinstalação, culto de reforma. Nós temos também cultos fúnebres, devoções na escola Copec e outras escolas, se vier convite. Até doação de sangue eu coloquei, mas não para me vangloriar, tá, gente? Mas para dizer assim, vamos lá, pessoal. Doar sangue é um ato de amor. Vão lá, tem muita gente precisando. E quando o sangue da gente está bom ainda para ser passado para outra pessoa que vai ajudar, não deixem de fazer isso. Vão lá mesmo. Homens de Fé, que é um grupo que a gente começou. Lançamentos no CIPAR são todas as estatísticas, todas as atividades, lançamento de membros, dados dos membros, tudo que é lançado dentro do programa do CIPAR. Então isso sou eu que faço. Então nós temos esse compromisso. Sepultamentos, velórios de outros, onde a gente vai participar. Temos encontro de casais, pensando também no casal, e é importante que você agora pense sobre isso, invista no seu casamento, cuide da sua esposa, do seu esposo. Nós estamos tendo um número muito elevado de separações, e a gente percebe que o mundo quer isso. Para casar eles estão complicando, fechando a peneira de tudo que é lado, mas para separar, basta entrar na internet, vai lá, digita algumas coisinhas, tá? É muito simples fazer isso, tá? Então, vamos cuidar das nossas famílias, cuidem da sua família. Nós temos cultos aqui, tivemos um total de 86 cultos, tanto aqui como também no bairro, né? Pensar que cada culto você tem uma mensagem, você tem uma liturgia, você tem todo um preparo para chegar aqui e poder falar com vocês. Lembrem da preocupação que eu tenho, que os pastores têm, de passar a palavra de Deus. Eu não posso passar aquilo que eu quero passar, mas acima de tudo o que Deus quer. Diretorias, reuniões com as diretorias, Casa de Apoio, Diretoria da Concórdia, conselhos distritais também, são reuniões. A pessoa diz, mas reunião?
algumas reuniões são fundamentais, são importantes que a gente vá e participe, porque o trabalho anda a partir disso. Nós temos também PEN, aqui eu quero chamar a atenção que os líderes que estão nos grupos, eles não vão às escuras, tá? Sempre nós nos reunimos com os líderes do PEN, por isso que está ali, 9 encontros nós tivemos com os líderes do PEN, para que eles então vão e passem aos grupos. Como eu não consigo atender todos os grupos, então por isso nós temos líderes. E como é importante, pessoal, vocês vão participar. Temos estudos bons, maravilhosos para pensar. Nesse momento, isso quer ser um auxílio para você, para te ajudar. Instrução de adulto, esse número aqui me alegra o coração. Nós temos aí em torno de 50 semanas o ano, 51, e eu tive 40 encontros nesse um ano de instrução. Nós não paramos com a instrução de adultos, estamos tendo pessoas que estão fazendo instrução de adultos. Então esse número aqui, de uma forma especial, me alegra, porque isso mostra procura, isso mostra interesse, e mostra também que a igreja está viva, a igreja está mexendo, o Espírito de Deus está chamando, né? E precisamos ensinar. Os confirmandos, a preocupação agora de levar a palavra para aquelas crianças que completaram 11 anos. Tivemos aí no dia 26 de outubro o culto de confirmação, 8 jovens professando a sua fé perante o altar do Senhor. Então nós temos essa preocupação. Jovens, tá? Tivemos aí 24 eventos com os jovens. Em estudo teológico, quer dizer, ainda nós nos reunimos como os pastores para estudar, estamos estudando o sumário da doutrina cristã. Servas, mulheres também estão sendo atendidas, né? Tivemos aí 10 reuniões esse ano das servas. Visitas pastorais a enfermos, 65 visitas nesse ano. Tivemos devoções na casa de apoio, 33 devoções. E isso porque nós estamos tendo uma ajuda muito grande da diretoria da casa de apoio, que cada dia alguém vai lá e faz a devoção com as pessoas que estão ocupando a casa. Visitas missionárias, 7. Aí vocês vão dizer, só 7? Mas muitas visitas missionárias acontecem através de vocês. Quando vocês trazem pessoas para a instrução, quando vocês trazem pessoas para os cultos, isso é trabalho missionário, levar o evangelho, tá? E outra, o pastor, se vocês deixar tudo por minha conta, então eu vou pedir minha demissão, porque não tem condições. É impossível fazer um trabalho desses sozinho. E depois nós vamos falar um pouquinho mais. Visitas pastorais, quer dizer, quando as famílias estão tendo alguma dificuldade, a gente é chamado ou a gente vai até lá para conversar. E outras visitas são convites, às vezes, para fazer um momento devocional, num aniversário, convite de um almoço, e a gente tem a oportunidade de conversar com a família também. Então, são 167 visitas nesse total ali durante um ano. Então, só para vocês terem uma ideia, diretamente aqui, 590 atividades, se eu não esqueci de lançar alguma coisa durante o ano. Tá? E aqui eu faço um pedido especial agora, alguns, quer dizer, vamos lá. Eu quero pedir para cada um pensar, quando vocês saem da cidade, vão passar 1 ano, 2 anos, vocês saem da congregação, significa que vocês não vão mais participar aqui do culto.
E como a gente às vezes fica, às vezes não, vocês estão debaixo da minha preocupação como pastor, às vezes passa muito tempo, eu acabo descobrindo que um irmão foi lá para outra cidade já faz 2, 3 anos. Então, quando você sair de Cacoal, que você diz assim, eu vou passar um longo período, peçam a transferência. Não custa nada, eu mando a transferência. Depois, quando vocês retornarem para a congregação, tragam de volta. Isso é um simples pedido que vocês podem fazer ao pastor, tanto daqui como de lá. E as transferências vão tranquilo, tá? Então esse é um pedido especial. E aqui também aos jovens. Muitos jovens vão estudar fora de Cacoal. Eles vão para se formar 5 anos, no mínimo. Então vamos lá. O jovem sai daqui, ele vai 5 anos ficar lá, vamos supor, minha filha está em Maringá. Eu já mandei a transferência dela. Se ela não ficar ali, ela vai ter que pedir para outro lugar. Agora você pensa, 5 anos o nome do jovem fica aqui constando como membro, e está na minha responsabilidade. Então eu gostaria de solicitar aos pais, lembrem aos filhos de vocês, a hora que eles forem para fazer uma faculdade, peçam a transferência. Pessoas amaziadas. Eu fui advertir alguém, não interessa quem, e a jovem olhou para mim e disse assim, e eu falei, olha, pela situação, eu pedi que ela não participasse da ceia. E ela disse, mas desde quando é isso? Então, a gente percebe que o mundo está muito dentro da igreja. Os cristãos estão se acomodando com o mundo. E eu vou dizer para vocês, não abracem o mundo. Não abracem as coisas do mundo. O que Deus disse sempre foi e está valendo. Então, resolveu estar junto, por que não regularizar? 2 homens morando, ou um convidou a namorada para morar junto e falou, mas vamos casar? Não, eu não estou preparado. Ué, mas está preparado para morar junto, mas não quer acertar a situação? Isso é coisa do mundo, isso não cabe, isso não está certo. Como cristãos, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas como cristãos. Vamos, aquilo que está ao meu alcance, por que não fazer? Qualquer dúvida, eu estou aí. Venham conversar, quem ainda está nessa situação, se tiver alguém, estou aí à disposição para conversar, vamos acertar. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é casamento. Eita, coisa boa. Vamos casar, gente. Vamos acertar isso. Tá? A gente diz isso com muito carinho, tá, gente? A gente diz isso com carinho porque a gente quer o bem. O importante é vocês andarem bem com Deus, não com o pastor. Eu estou conduzindo vocês de acordo com Deus, não com o que eu quero. Tá certo? E aqui, alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a diretoria da congregação. Eu sempre agradeci todas as diretorias, mas agora, assim, hoje, como é o meu relatório, tá, a atual diretoria, o Volney como presidente, temos aí o Max como vice, temos aí a Neire como secretária, temos outras pessoas aí dedicadas, consagradas. Pessoal, muito obrigado à diretoria que tem dado um apoio enorme para o trabalho. Se vocês não estiverem ao lado para apoiar, as coisas não andam. E a gente às vezes faz uma escolha, né? A gente tem que escolher, ou apoiamos, e eu não estou nem pedindo para apoiar o que está errado. Tem coisas que é difícil apoiar, eu sei, mas vamos lá. Então eu agradeço a diretoria que
sempre se colocou ao lado, à disposição para auxiliar. A diretoria da Casa de Apoio, muito obrigado à diretoria da Casa de Apoio, que tem sido dedicada também, consagrada, tem um cuidado muito especial, mesmo com o seu trabalho, com a vida pessoal, com todas as coisas que envolve, ainda estão dedicados a esta casa para atender pessoas que estão necessitadas. Líderes do PEN, obrigado a vocês por estarem comigo nesse trabalho de ensinar, de levar o Evangelho. Professores e auxiliares da escola dominical, muito obrigado. Obrigado de coração. Vocês são importantes, não para o meu ministério também, mas vocês são importantes para aquelas crianças. Como vocês fazem a diferença na vida delas. Muito obrigado pela dedicação, pelo carinho, pela atenção que vocês dedicam. Ao zelador também, nosso agradecimento por me livrar de muito pepino aqui, me ajuda bastante. E também pelo apoio que eu tenho recebido de vocês. Para cima de tudo, continuar na verdade. Muito obrigado. Tem horas que a gente, como ser humano, dá umas pensadas. Mas quando eu olho para vocês aqui, a gente vê que vocês estão. E é muito bonito. E eu agradeço pelo apoio que vocês têm dado. Vamos continuar firme. E aí, para concluir a minha apresentação, então, eu quero terminar com o texto que é muito bacana, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Quando vocês pensarem, pessoal, em desistir da fé, em desistir do trabalho, ou talvez não se sentirem motivados para se engajar no trabalho, para colocar os seus dons a serviço do reino de Deus, vale a pena, tá? Vale a pena. Ali diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então não pensem vocês que como pastor eu já não pensei em desistir. Muitas vezes a gente se sente assim. Isso faz parte do nosso ser humano. Mas quando a gente olha e vê vidas transformadas, corações vibrando por receber o Evangelho, pessoas juntos com cada um de nós, trabalhando, lutando, a gente acaba a descobrir que vale a pena. Esse é o trabalho que vale a pena. Se tem um trabalho que vale a pena na vida, que você resgata vidas, é esse trabalho. Então, continuemos firmes, porque Deus está do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.